Começando mais um São Paulo da depressão, diferentemente da felicidade de falar do Manchester United, vamos falar do São Paulo, que não é uma felicidade, né? É uma grande tristeza. Enfim, o último vídeo que eu tinha feito sobre o São Paulo foi após a derrota barra assalto, barra roubo, barra atrocidade, que foi o jogo contra o Palmeiras, que a gente perdeu de virada, e que é muito discutível esse jogo, já comentei sobre, não vou comentar mais. Enfim, eu tinha citado os próximos jogos do São Paulo, né? E que a vaga da Libertadores estaria sim ameaçada, que de fato continua ameaçada. E hoje o vídeo vai ser sobre isso, falar um pouquinho sobre as últimas 5 rodadas que o São Paulo vai disputar e tocar um assunto de algumas últimas notícias que saíram do São Paulo recentemente, nos últimos 4, 5 dias, né? Não vou ficar me aprofundando muito para não ficar também falando coisa repetida, né? Já que esse é um vídeo, entre aspas, pacotão, né? Não se esqueçam de se inscrever, curtir e compartilhar. Enfim, vamos primeiro falar do retrospecto do São Paulo Futebol Clube, né? Bom, os últimos 6 jogos do São Paulo foram contra 2-0 contra o Grêmio, no caso 2-0 pro Grêmio, uma derrota. Não, pera. Grêmio 2-0 São Paulo, Mirassol 3-0 São Paulo. Aí pegou o Bahia 2-0 São Paulo, pegou o Vasco fora 2-0 São Paulo. Flamengo e São Paulo empataram e o Bragantino ganhou da gente por 1-0. Então, foram 3 derrotas, 2 vitórias e um empate. Um retrospecto bem merda nos últimos 100 jogos, né? Que de fato dificultaram para a somatória dos pontos. Tanto que eu não sei como o Bragantino estava nessa draga imensa, conseguiu bater os 45 pontos. Não vai ser rebaixado matematicamente falando, né? E o Bragantino também está em oitavo atualmente, né? Com um jogo a mais que o São Paulo. Não sei como o Bragantino nessa arrancada, sendo bem honesto. Enfim. E é muito preocupante a situação do São Paulo, porque os próximos 5 jogos do São Paulo, vulgo últimas 5 rodadas do Brasileirão do São Paulo. A gente pega o Corinthians quinta-feira agora, às 19h30, fora de casa. A gente pega o Juventude em casa, né? Que a gente vai jogar na Vila Belmiro. Dia 23/11, às 16 horas. Deve ter um jogo de domingo da televisão. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo, jogo de domingo da televisão. A gente pega o Fluminense no Maracanã, dia 27/11. Vulgo quinta-feira da semana aqui. Não, quinta-feira, enfim. Às 8h30. Aí depois tem o jogo do Inter, que também supostamente é em casa. Mas esse jogo é o jogo que não tem definição nenhuma. Porque, entre aspas, está marcado no calendário do Morumbi que nessa data o São Paulo estará fazendo as obras do gramado, né? Pra fazer a... O gramado ficou uma bosta, né? Esqueci o termo. Então não teria jogo no Morumbi, independentemente se a gente tivesse acordo ou não com o Santos. Entre outras circunstâncias. Então, só que o São Paulo está tentando mandar esse jogo no Morumbi, né? Mas eles vão correr contra o tempo, porque, se eu falei, acho que dia 25, né, de novembro agora tem o show do Oasis, cujo eu queria muito estar lá, só quem quiser me levar no show do Oasis eu aceito. Então o gramado vai estar uma bosta, por isso também vai ter que ter a reforma do gramado. Então a gente não sabe o certo. Eu, se fosse São Paulo, sinceramente, eu não mandaria o jogo no Morumbi, eu não queria jogar no gramado merda, não jogaria na Vila Belmiro, eu mandaria o jogo pra Caimbu. Sim, simples e fácil. Só que o jogo não tem ainda horário definido, né? Talvez o jogo aconteça dia 3/12, horário não tem definido. Aí também tem o Vitória fora de casa, dia 7/12, também sem horário ainda. Então, assim, nos próximos 5 jogos do São Paulo para a briga da Libertadores, né? A gente pega o nosso maior rival fora de casa, a gente pega o Juventude, que tá brigando desesperadamente para não cair. Então, são 2 jogos dificílimos, porque o Cortez é rival, e o Juventude tá no tudo ou nada para não cair. Eu falo, eu acho mais perigoso a gente pegar os primeiros colocados do Brasileirão que a gente pegar os que estão lutando para não cair. Porque esses times vão tudo de peito aberto, esses times estão desesperados para ganhar. Então, com o São Paulo com um time muito instável, é um jogo preocupante, né? Que a gente nunca sabe o que vai acontecer. A gente pode ganhar muito fácil, pode empatar um jogo truncado, ou a gente pode tomar uma puta de uma lavada. Como foi, por exemplo, o jogo do Bragantino, né? Que era um time que tava vindo de uma crescente, entre aspas, né? De repente, pá, 1-0 e o São Paulo perdeu. Então, preocupante. A gente pega o Fluminense, que é confronto direto, né? Então, assim, cara, ganhar ou ganhar, né? E vai ser, eu acho que, o jogo mais importante da sequência, porque é briga direta. O Fluminense não oscila tanto quanto o São Paulo. O Fluminense é um time um pouco mais concreto que o São Paulo, mas também não é um puta timaço. Então dá pra, cara, é pra ganhar. Não existe outra palavra sem você ganhar. E eu acredito que se não ganharam do Fluminense, esquece a vaga, tá? Esquece. Não tem vaga pro São Paulo. Não tem vaga, tá bom?
Aí a gente pega depois o Inter. Entre aspas, o Inter também é um time que tá brigando pra não cair. Eu não sei o que dizer sobre o jogo do Inter, porque eu não sei como é que o Inter está, não sei o que eu sei. Eu sei que o Inter tá mal, né? Porém, eu não sei dizer se o São Paulo vai ganhar do Inter. Pra mim, São Paulo virou uma bomba relógio. A gente pega o Vitória na última rodada. Pra mim, o Vitória tem que ganhar, mas assim, né? Se chegar contra o Inter e não tiver mais chances de classificar pra Libertadores, de qualquer jeito tem que ganhar o jogo pra poder ficar melhor colocado no Brasileirão e ganhar uma premiação melhor, né? Pra ganhar um pouquinho mais de cascalho. Já que provavelmente o time não vai pra Libertadores, então tem que tentar somar o máximo de pontos possíveis pra tentar ganhar o máximo de dinheiro possível na colocação do Brasileirão. Sobre o jogo de quinta-feira contra o Corinthians, né? Sendo bem franco, a gente tá com um time extremamente desfalcado. Eu tava assistindo hoje a live do Arquibancada Tricolor. É aquele negócio, né? O Luciano divide opinião. Ou a galera odeia o Luciano, ou a galera gosta do Luciano. E uma coisa que eu sempre digo, independentemente do Luciano ser ou não ser craque, ser ou não ser ídolo, os caras que a gente mais espera coisa, os caras que a gente mais quer ver ganhando, mais decidindo jogos, esses caras nunca estão lá. O Lucas decidiu meia dúzia de jogo. Eu não vou falar sobre o Lucas, mas eu não sou um grande fã do Lucas. O Lucas decidiu sim alguns jogos pro São Paulo, mas também quando precisou muito mais que ele também estivesse lá, também não ajudou tanto, né? E esse ano e ano passado foram bons exemplos de como o Lucas não ajudou quando precisou. Oscar nem se fala. O Caleri, assim como o Luciano, também ajudou, porém o Caleri, em alguns jogos decisivos, ele deixou a gente um pouco na mão. Não que o Luciano não tenha deixado, tá, gente? Mas, enfim, o Caleri também se machuca um pouquinho mais. O Luciano... Ui, como que eu vou espirrar? Desculpa. Então, independentemente do que aconteça, o Luciano está lá. Ele se machuca pouco, ele sempre deixa os golzinhos dele. É um jogador bom, na minha opinião, pro ano, né? Pra ter durante o ano. Sim, existem caras melhores que o Luciano, sim, não sei o que, blá, blá. Mas é importante ter um cara como ele no elenco. O ruim é que o Luciano seria um jogador de elenco, seria um bom jogador para ter no elenco, em qualquer dos times que disputam campeonatos, né? Times com mais estrutura que o São Paulo. Seria um bom reserva, seria um titular ocasional. Só que como o São Paulo não tem nada, não tem estrutura, não tem dinheiro, não tem porra nenhuma, o Luciano acaba sendo o nosso titular. Então a galera pega no pé, né? Assim, porque não é um puta cracaço, não é um jogador nível do São Paulo, mas no padrão que a gente tem hoje, ele é muito bom. Não se machuca, é consistente, pipipipopopó. De vez em quando vai decidir um jogo, né? E por aí vai. Enfim, Luciano provavelmente vai jogar, né, contra o Corinthians. Nós não temos laterais disponíveis para esse jogo, esquerdos pelo menos. Direito também não, que o Cedric também tá. É bem provável que não vai jogar não vai jogar. Enfim, e a galera tá desesperada, porque ninguém quer que o Patrick comece como titular. Eu sempre falo, o Patrick não é um. Ele pra mim é um caso muito parecido com o caso do Lucas Piton no Corinthians, sabe? Não é um cara muito ruim, é um cara muito bom. Ele não é muito bom pra estar no Corinthians, nem muito bom pra estar no São Paulo. Mas pra estar no time de meio de tabela, que por sinal que o São Paulo se tornou hoje, né? Não vou ser hipócrita. Mas enfim, não é um lateral pro São Paulo, né? É um lateral time grande. Então é um time que vai disputar tabela pra baixo, né? Times emergentes. Ele é um bom jogador. Tá, mas tem gente que tá assim, repudiando ele começar jogando. Fora os outros desfalques que nós temos também, né? O Oscar agora, que já é novidade. Enfim, mas uma boa notícia, né? Luiz Gustavo e Pablo Maia, né? Que estão jogando. O Pablo Maia vai voltar agora de lesão e vai jogar, provavelmente. A Arboleda tá desfalcado, então provavelmente teremos Sabino, Tolói, Alan Franco, entre outros, né? Não vou entrar na lista de relacionados pro jogo, porque, cara, a lista é tão zoada que eu posso até jogar aqui no, no GE pra ver aqui, ó. Vamos ver. Eu tava pegando umas notícias aqui no GE. Ainda por cima tem o Ferrarese e o Bobadilha que não vão jogar na quinta-feira, porque o Ferrarese e o Bobadilha estão representando suas respectivas seleções, né? Ó, volta tendo caso, jogo cronológico. Aqui, ó. Ferrarese, Bobadilha e Tapia voltam a tempo de reforçar o São Paulo em clássico? Ponto de interrogação. Com pelo menos 12 jogadores fora do clássico contra o Corinthians nesta quinta-feira, às 19h30, por causa de lesões, o São Paulo espera contar ao menos com os 3 nomes que foram convocados para amistosos: Ferrarese, Bobadilha e Tapia. Ferrarese será o primeiro a retornar ao Brasil com previsão de chegada na noite desta quarta-feira.
O zagueiro foi titular e capitão na vitória da Venezuela contra a Austrália. Na última sexta-feira, nos Estados Unidos, o defensor volta a campo nesta terça-feira, às 10h30, horário de Brasília, para o confronto contra o Canadá, também em solo americano. Ou seja, o Ferrarese vai jogar hoje, basicamente, e vai dar tempo dele voltar até quarta-feira, que eu tô gravando na terça, tá? Talvez ele chegue quarta-feira, vulga amanhã, vulga o dia que vai sair o vídeo, e talvez ele jogue na quinta-feira. Então assim, né? Vamos ver. Já Tapia e Bobadilla chegam em solo brasileiro apenas na quinta-feira, ou seja, no dia do jogo contra o Corinthians. Tapia é quem está mais distante do Brasil, defendendo as cores da seleção chilena na Rússia. No último sábado, o atacante começou o jogo entre os titulares, anotou um dos gols da vitória por 2-0 contra a seleção da casa. Nesta quarta-feira, Tapia volta a campo para enfrentar o Peru às 14 horas, ainda em solo russo. Por fim, Bobadilla, que assim como Ferraras está nos Estados Unidos, ele foi titular e atuou aos 90 minutos na derrota do Paraguai sobre os donos da casa, por 2-1. O meio-campista jogará novamente nesta quarta-feira às 10h30 contra o México. Os 3 jogadores foram titulares nas primeiras partidas de cada uma das suas seleções. Em questão, Ferrarese e Bobadilla jogaram 90 minutos dos jogos. Já Tapia foi substituído aos 15 do segundo tempo. Ou seja, se forem jogar, vão jogar cansadíssimos, basicamente falando. Tá certo? Vamos ver agora como ser os possíveis aqui, né? Enfim, muito difícil saber o time de São Paulo. A gente não tem em mente quem que vai entrar em campo contra o Corinthians, porque não tem jogador suficiente praticamente. Tá certo? Eu queria levantar agora um pouquinho, falar mais sobre notícias e pipipi, popopó. Eu queria falar um pouquinho sobre o histórico de lesão de São Paulo, tá? Durante esse ano. Nesse ano, tá aqui a matéria, eu tinha separado. São Paulo quer voltar a ser uma referência em prevenção e recuperação de lesões. Hoje o alvo de críticas da torcida pelo número elevado de intercorrências na temporada. O clube promete iniciar o ano de 2026 apostando em inovação e tecnologia dentro do CT da Barra Funda. Ou seja, o São Paulo está investindo novamente no CT, na questão de departamento médico, porque foi, acho que, uma das maiores reclamações do ano, se não foi a maior, na minha opinião. E como estamos chegando em época de eleição no clube, né, de presidente, eles querem jogar uma cortina de fumaça para falar que tá tendo evolução no clube, né, para ficar bem na fita para eles. Ou seja, só balela. Mas enfim, se der certo essa grande mudança no departamento médico, não é ruim, né? Podemos dizer. Chefiado pelo médico ortopedista e traumatologista Lucas Leite Ribeiro, o novo ambulatório de medicina regenerativa e reparativa do clube é um projeto que já está em fase de obtenção de licenças na prefeitura e que tem previsão de estar funcionando até 15 de janeiro. O projeto é desenvolvido em parceria com a Escola Paulista de Medicina, a Unifesp, e 4 empresas do setor. A colaboração tem como foco a implementação de protocolos e soluções para otimizar tanto a prevenção de lesões, como a performance e recuperação integrada, pesquisa clínica e inovação tecnológica de cuidado com atletas, de base e também do time feminino. A iniciativa terá custo zero para o São Paulo e movimentará um valor de 21 milhões em 3 anos. Considerando a construção do ambulatório ou o valor dos gastos com profissionais e fornecimento de insumos, sob demanda. Enfim. Aqui, ó. Incomodado com os problemas, o torcedor parece viver uma sequência interminável de notícias ruins em 2025. E em números corroboram para esse gosto amargo. Do atual elenco do Tricolor, que hoje conta com 33 jogadores, 24 deles já tiveram lesões ou passagens pelo departamento médico. O número apresenta 72,7% do atual elenco. Aí agora eu vou dizer os atletas, tá bom? Que já passaram pelo DP do São Paulo durante esse ano. Goleiros: Yang, torção no pé direito no FC Series, vulgo Copa Mickey. Leandro, dores no joelho esquerdo, outubro. Rafael Tolói, lesão na região posterior da coxa, outubro. Arboleda, sobrecarga muscular na coxa esquerda, em abril. Lesão no músculo reto femoral da coxa esquerda, agosto. E lesão no posterior da coxa esquerda, em novembro. Ferrarese, lesão no músculo adutor da coxa esquerda, em setembro. Laterais: Wendel, lesão na região posterior da coxa esquerda, em agosto. E ruptura parcial da fáscia plantar do pé esquerdo, em outubro.
Enzo Dias, cirurgia de hérnia inguinal novembro. Esse cara não joga mais esse ano. Espero que seja comprado, por sinal. Mike, lesão na coxa direito em jogo sub-20 em junho. Cedric Soares, fratura no dedão do pé direito, outubro. Deixa eu tomar uma água que eu tô com sede. Eu tô com o nariz horrível, que tá cheio de pó aqui em casa, porque tá tendo obra, né? Como eu falei no último vídeo. Tá osso aguentar meu nariz. Meio-campistas, Luiz Gustavo, fratura do pé direito e esquerdo em janeiro, e a famosa lesão dele, tromboembolismo pulmonar em abril. Pablo Maia, cirurgia no tornozelo direito em março, e lesão no tendão do pé direito em novembro. Alisson, dores no quadril em agosto. Marcos Antônio, que teve a incrível proeza de ter 3 lesões no mesmo lugar nesse ano, tá? Lesão na região posterior da coxa esquerda em maio. Lesão no músculo posterior da coxa esquerda, agosto. Desconforto no músculo reto femoral da perna direita em setembro. E lesão muscular no posterior da coxa esquerda em novembro. 3 lesões na coxa esquerda, na posterior da coxa esquerda. Rodriguinho, dores no joelho esquerdo em fevereiro. Entorse do tornozelo direito em maio, trauma na face com sutura no lábio e pequena fratura no nariz em agosto, e dores no joelho direito em novembro. Luan, lesão no adutor direito em setembro. Oscar, lesão no posterior da coxa esquerda em março, edema na região posterior da coxa esquerda em maio, fratura em 3 vértebras lombares em julho, lesão na panturrilha esquerda em outubro e problema cardíaco agora em novembro. O Oscar, ele teve lesão em março, se recuperou, tem em maio. Se recupera em maio, tem lesão em julho. Se recuperou depois de julho, lesão na panturrilha em outubro e agora em novembro tem o problema do coração. São 5 lesões em um ano inteiro. São 5 tipos diferentes de lesão. É um absurdo esse cara estar jogando no São Paulo. Eu vou falar rapidamente depois sobre o caso dele, do coração, e depois eu já vou encerrar o vídeo. Porque tá tendo obra aqui, o pedreiro acabou de voltar. Então vai ter barulho de maquita, martelo. Ele tá passando massa agora, se vocês estiverem escutando. Aí o filho da puta com a usina de moto. É uma maravilha. Enfim, atacantes. Lucas Moura, lesão no joelho direito, iniciada em março e prossegue até hoje, tanto que não vai jogar contra o Corinthians. Ferreira, lesão na posterior da coxa direita em fevereiro, sobrecarga muscular na coxa esquerda em abril e lesão da fáscia plantar do pé esquerdo em maio. Luca, entorse no joelho direito em maio e lesão no adutor da coxa esquerda em julho. Dineno, artroscopia ou joelho direito para a limpeza do menisco em outubro. Não sei o que é isso. Aí os nossos 3 atacantes. Ruptura do ligamento cruzado do joelho esquerdo em abril, Caleri. Rian, ruptura do ligamento cruzado anterior e lesão do menisco do joelho esquerdo em julho. Udré, lesão no ligamento cruzado posterior e estiramento no ligamento cruzado anterior do joelho direito em agosto. Ou seja, o time tá uma bosta. Né? Mas enfim. São Paulo. Eu não vou me aprofundar muito no caso do Oscar, porque eu acho que é um caso que repercutiu muito na mídia, né? Acho que vocês viram bastante sobre o caso do Oscar. Mas vou dar uma passada bem rápida aqui. Eu queria falar um pouco mais sobre a parte contratual e partidas dele, né? A ESPN apurou que o São Paulo não estipulou um prazo para a representação de Oscar, ficará a critério do jogador, que terá o período que achar necessário para se recuperar da maratona de exames e desgaste emocional. Que a princesa está muito emocionalmente gasta, entendeu? Além disso, o clube presidido por Júlio Casares não pretende congelar ou romper ou discutir qualquer ponto do contrato de Oscar. Como respeita a figura do atleta e a família do jogador, o São Paulo mantém um compromisso já firmado com o meia. No lado de Oscar, o foco total é na recuperação. Pessoas próximas do jogador relatam à reportagem que a cena do desmaio foi forte e que o atleta teria ficado 50 segundos sem pulso no dia do desmaio. Contratado no início da temporada, Oscar soma 2 gols e 5 assistências em 21 jogos disputados com o São Paulo. O tricolor tem mais 5%. Enfim, contrata até o final de 2027. Gente, sendo bem honesto, eu não desejo mal pra ninguém, espero que o Oscar se recupere, né, etc, né? Não quero que ninguém morra do coração. Mas sendo bem honesto, essa foi a melhor coisa que aconteceu pro São Paulo agora. Porque a gente pode se livrar do Oscar. A gente pode tanto rescindir o contrato amigavelmente, quanto ele se aposentar. Porque em 3 anos de contrato com o São Paulo, o Oscar ia ganhar mais de 100 milhões de reais. O São Paulo com esse dinheiro pode contratar, pode pagar, renovar contrato, pode fazer muita coisa, pode até abater um pouco da dívida dependendo da situação, né?
Isso, claro, isso se o São Paulo fosse um clube bem organizado e bem administrado, né? Como não é o caso, então, independente do Oscar ficar ou não ficar, nada vai mudar. Mas se fosse bem administrado, seria uma coisa boa pro São Paulo. Porque seria um tudo bem que 100 milhões, né? 100 milhões em 3 anos, já deve ter pegado 20, 30 aí agora só em 20, 25. Mas em 26, 27 já é um bom desconto, né? Então, assim, falando financeiramente, pro clube, pro time profissional, foi muito bom pra gente. Pros caras é uma merda, mas pra gente é muito bom, tá bom? Essa é a minha opinião. Desejo melhoras, né? Enfim, não quero que ninguém morra, mas, sendo bem honesto, foi a melhor coisa que aconteceu pro São Paulo até agora, tá legal? Tivemos agora uma notícia essa semana, né? Que o São Paulo iria entrar na pauta deliberativa do clube, ó. O São Paulo retirou da pauta da reunião do Conselho Deliberativo desta segunda-feira a apresentação para a votação do contrato com a Magno Bank, banco digital que passaria a estampar sua marca nas mangas das camisas de jogo de treino tricolor. A pedido do presidente Júlio Casares, por recomendação do departamento jurídico, o contrato com o possível novo patrocinador não será votado pelo Conselho nesta segunda-feira. A parceria passará por uma análise mais profunda dos advogados. A principal preocupação apontada pelo jurídico tricolor é em relação à mudança dos regulamentos do Banco Central para instituições financeiras. Posso falar o que realmente preocupou e por que não teve a votação? Porque o dono desse banco estava envolvido no esquema do PCC com o Corinthians e Vaidbet. É isso. Então, assim, os caras querem pôr na pauta, mas depois vê que é furado esse lado e cancelam. Pode acontecer? Pode acontecer. É dinheiro, é dinheiro. Mas sendo bem honesto, você quer ter um cara desse no seu time, no seu clube? Você não quer. Eu não quero. Eu não quero dinheiro vindo de tráfico. Eu não quero. De cara que é bandido, que é envolvido com crime organizado. Eu não quero. Enfim. Rapaziada, eu acho que eu... São Paulo tá uma merda, cara. Acho que era mais ou menos isso que eu tinha pra falar. Aqui, ó, tem mais um ponto sobre a parte médica do São Paulo. Os únicos jogadores que não sofreram problemas até agora são o goleiro Rafael, o zagueiro Sabino, o lateral Patrick e Mailton, os volantes Bobadilha e Negruti e os atacantes Luciano, Rigoni e Tapia. Nomes como Oscar, Marcos Antônio frequentaram o DEM de diversos motivos. Em outros dois casos, a passagem foi curta. Alisson com dores no quadril, que o tirou de jogos em agosto. Alan Franco com sobrecarga na coxa, que tirou de partidas em outubro. Rapaziada, eu também não contei... Nossa, eu me empolguei tanto falando das notícias que eu esqueci de comentar, né? Temos as seguintes situações para classificar para a Libertadores, tá bom? Opção A: Fluminense ou Cruzeiro ganham a CDB para abrir a 8ª vaga e irmos para a pré-Libertadores. Só que para isso acontecer a gente tem que finalizar o campeonato oitavo. Então é de extrema importância finalizar o ano em oitavo. Porque atualmente são 7 vagas, o Fluminense está pegando a 7ª vaga da pré-Libertadores. Então assim, a gente tem que orar para o Cruzeiro ou o Fluminense ganhar a Copa do Brasil pra gente ficar mais sossegado e tentar beliscar a vaga, tá? É basicamente isso. Aí tem a opção B, somar o máximo de pontos possíveis e finalizar o campeonato em 7º, tirando a vaga do Fluminense. E caso o Fluminense ou o Cruzeiro não ganhem a Copa do Brasil. E se o Cruzeiro e o Fluminense não ganharem a Copa do Brasil, seria o Corinthians ou o Vasco. Que pra gente não faz nenhuma diferença, porque o Vasco e o Corinthians estão atualmente abaixo da gente na tabela. Então, assim, tem que ganhar, rezar pra alguém ganhar a Copa do Brasil e a gente tentar beliscar o 8º lugar, tá bom? Quem está na briga com o São Paulo junto com a vaga? Com os mesmos 45 pontos vem o Bragantino em 8º, com 34 jogos. Pega agora o Flamengo fora de casa, a Fortaleza em casa, o Inter fora e o Vitória ainda a definir. Tá legal? Fluminense com 51 pontos em 7º, 33 jogos, pega o Flamengo em casa, o Palmeiras fora, o São Paulo em casa, que é um confronto direto, o Grêmio fora e o Bahia em casa. A sequência do Fluminense é bem difícil, tá? Ela é bem difícil. Porém, se a gente levar em consideração que talvez o Fluminense vá priorizar um pouco mais os jogadores, fazer uns times mistos ali e tal, para poder investir na Copa do Brasil, a gente tem um sonho, tá? O Galo vinha abaixo da gente com 44 pontos, em 10º colocado, 34 jogos, pega o Flamengo em casa, o Fortaleza fora, o Vasco em casa, que é um confronto direto pro Galo, né, pegar o Vasco, porque eles estão meio coladinhos. E o time também prioriza a CDB. Por que o Galo prioriza a CDB? Enfim, viajei.
Aí embaixo do Galo vem o Vasco, com 42 pontos, em 11º, 33 jogos, pega Grêmio fora, que também é um confronto direto pro Vasco, porque o Grêmio também está colado com o Vasco. Bahia fora, Inter em casa, Mirassol em casa, Galo fora. Complicado, né? Ceará em 12º com 42 pontos, 33 jogos, pega Inter em casa, Mirassol fora, Cruzeiro em casa, Flamengo fora, Palmeiras em casa. Aí depois do Ceará em 13º vem o Corinthians com 42 pontos em 33 jogos. Porém o Corinthians está priorizando extremamente a Copa do Brasil. Então o Corinthians, sinceramente, na minha opinião, que não vale de nada, o Corinthians não é uma ameaça agora, né? Mas vamos ver, vai que o Corinthians ele é eliminado na semifinal e de repente tem que correr com o Brasileirão e atrapalha o São Paulo, né? Mexendo com a tabela. O Corinthians, a preocupação é essa. Abaixo do Cruzeiro tem um Grêmio com 40, que matematicamente falando ainda pode conseguir a vaga, mas é muito difícil. Tá? E é isso, rapaziada. Tem muito o que fazer, não tem que ganhar mesmo. Aí agora começou as bateção de martelo aí. Então, rapaziada, muito obrigado quem assistiu até o final. Sigam, compartilham, se inscrevam e etc, tá bom? Tamo junto aí, vamos São Paulo.